Você já pensou no que acontece depois da morte? Será que tudo simplesmente acaba? Ou existe algo mais? E se eu te dissesse que a Bíblia fala com clareza sobre um destino eterno que muitos ignoram, zombam ou simplesmente evitam encarar? Neste vídeo, vamos falar sobre uma realidade espiritual que pode mudar completamente a forma como você vive: o inferno. Não como uma lenda, metáfora ou exagero religioso, mas como uma verdade bíblica, urgente e inescapável. Então, antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso não é só um clique. É a forma de dizer que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E se você assistir até o fim, vai entender por que essa mensagem é talvez a mais importante que você ouvirá em toda a sua vida. Cada segundo aqui pode ser decisivo para você, ou para alguém que você ama. Então, acompanhe com atenção. Vamos juntos mergulhar nessa verdade que a maioria prefere ignorar, mas que você precisa ouvir. Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Muitas pessoas vivem como se a vida terminasse no túmulo. Mas e se existir algo mais? E se, ao fechar os olhos pela última vez, você abrisse os olhos em um lugar completamente diferente? Um lugar de dor, escuridão e sofrimento eterno. O inferno é uma das ideias mais debatidas e temidas da humanidade. Ele aparece em várias religiões, mitologias e crenças ao redor do mundo, mas nenhuma delas trata o assunto com tanta seriedade e clareza quanto a Bíblia. Para muitas culturas, o inferno é um símbolo, uma metáfora. Mas nas Escrituras Sagradas, ele é uma realidade assustadora, mas evitável. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno, por que ele existe e, o mais importante, como você pode escapar dele. Prepare-se, porque essa mensagem pode transformar a sua vida ou determinar seu destino eterno. O inferno é descrito na Bíblia como um lugar de tormento eterno reservado para aqueles que rejeitam a Deus. É um local onde a alma sofre conscientemente, em afastamento total da presença divina. Diferente da imagem caricata popular, um diabo com um tridente em meio às chamas, o inferno bíblico é algo muito mais sério. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, e isso por uma razão. Ele queria nos alertar. Em Mateus 10:28, ele diz: "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Em Mateus 13:42, Jesus o descreve como o fogo que nunca se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes. E em Lucas 16:23, ele narra a parábola do rico e Lázaro, onde o homem rico, já no inferno, clama por alívio em meio às chamas, mas sua situação é irreversível. Essas descrições são claras e assustadoras, mas também são um chamado ao arrependimento e à mudança. Mas de onde veio esse lugar tão terrível? O inferno não foi criado originalmente para os seres humanos. Em Mateus 25:41, Jesus afirma que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano só passa a ter esse destino como consequência da desobediência e rejeição ao plano de salvação de Deus. No Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e, com ele, a separação espiritual entre Deus e a humanidade. A partir daquele momento, todos os seres humanos passaram a nascer com uma natureza pecaminosa, uma inclinação ao mal, ao egoísmo e à rebelião contra Deus. E a Bíblia é clara. O salário do pecado é a morte, não apenas física, mas espiritual. O inferno é o destino final de uma alma que rejeita continuamente o amor, a graça e o perdão oferecidos por Deus. Por isso, entender a gravidade do pecado é essencial para compreender
por que o inferno existe e como podemos ser libertos dele. Mas a história não termina na condenação. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou um caminho de escape. Ele não nos deixou à própria sorte. A Bíblia nos mostra que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Por isso, Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para viver sem pecado, morrer em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo o poder do inferno e da morte. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele mesmo declarou em João 14:6: "Ninguém vem ao Pai senão por mim." O sacrifício de Jesus na cruz foi o pagamento completo por todos os nossos pecados. Por isso, ao aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos perdoados, lavados e libertos da condenação eterna. O inferno deixa de ser o nosso destino. Passamos da morte para a vida. É importante entender que a salvação não é algo que conquistamos por méritos próprios. Nenhuma boa obra, esforço humano ou religiosidade pode nos salvar. A Bíblia ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, oferecido pela graça, mediante a fé em Jesus. Em Efésios 2:8-9, lemos: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Aceitar Jesus não é apenas repetir uma oração, mas sim reconhecer o próprio pecado, arrepender-se sinceramente e se submeter ao senhorio de Cristo. É um novo nascimento espiritual, uma transformação que nos conduz a uma vida de obediência, amor e santidade. E essa é a única forma de escapar do inferno, por meio de Jesus, o Filho de Deus. Muitos hoje tentam relativizar o inferno. Dizem que ele é uma invenção medieval, um mito criado para controlar pessoas. Outros ainda afirmam que o inferno é aqui na Terra, referindo-se às dores e dificuldades da vida. No entanto, a palavra de Deus é categórica. O inferno é uma realidade espiritual, futura e eterna. Não é uma metáfora. Ele não está neste mundo, mas em um lugar separado, longe de Deus, onde não há esperança nem segunda chance. Outros acreditam na existência de um purgatório, onde as almas passariam por um processo de purificação até serem aceitas no céu. Mas essa ideia também não tem respaldo bíblico. A Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Ou seja, após a morte, não há reencarnação, não há purgatório, não há reavaliação. A decisão precisa ser tomada agora, enquanto ainda há vida. E o que acontece com aqueles que nunca ouviram sobre Jesus? A Bíblia mostra que Deus é justo e que ninguém será condenado injustamente. No entanto, também é claro que a única forma de salvação é através de Cristo. Por isso, é tão urgente que a mensagem do Evangelho seja compartilhada com todos. Não é apenas uma questão de religião ou crença pessoal. Estamos falando de eternidade. Em João 3:18, Jesus diz: "Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus." É por isso que o Evangelho precisa ser anunciado com ousadia, clareza e compaixão. Todos precisam ouvir. Todos precisam ter a oportunidade de escolher. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: o que eu preciso fazer então? A resposta é simples e profunda. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. Abandonar a vida velha e começar uma nova vida com Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o único Salvador. Entregar sua vida a Ele, reconhecer sua autoridade e seguir os seus ensinamentos. Ao fazer isso, Deus promete perdoar os seus pecados
dar-lhe uma nova identidade e garantir a vida eterna. Não importa o que você fez até hoje, o sangue de Jesus tem poder para purificar qualquer pecado. A salvação está disponível para todos. Ninguém está longe demais. Ninguém é imperdoável. A morte não é o fim. Ela é a porta de entrada para a eternidade. E só existem dois destinos eternos: o céu ou o inferno. Essa é a verdade direta e sem rodeios que a Bíblia ensina. Não há meio termo, nem limbo, nem vamos ver como vai ser. A decisão que você tomar nesta vida determina o seu destino eterno. E essa decisão precisa ser tomada agora. Jesus está batendo à porta do seu coração. Ele oferece perdão, paz, alegria, propósito e vida eterna. Mas você precisa abrir essa porta. Você precisa dizer sim. Não adie essa escolha. O amanhã pode não chegar. O inferno é real, mas o céu também é. E Jesus é o caminho para lá. Hoje, você tem uma escolha diante de si. Pode continuar vivendo como se nada disso fosse real, ignorando os sinais, rejeitando a verdade. Ou pode abrir seu coração e receber o maior presente que alguém já te ofereceu: a salvação eterna. Não é sobre religião, é sobre relacionamento com Deus. Não é sobre medo, é sobre amor. Deus te ama. Ele provou isso ao enviar seu filho para morrer por você. Mas esse amor exige uma resposta. Qual será a sua? Arrependa-se, creia em Jesus e viva uma nova vida com Ele. Que o Espírito Santo toque o seu coração neste momento. E que você nunca mais seja o mesmo depois de ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Pode ser a última oportunidade que essa pessoa tenha de ouvir a verdade. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a salvação. Você pode ser o instrumento que Deus usará para mudar uma vida. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que está na tela agora. Deus abençoe você poderosamente.